Vamos lá, pessoal. Professor Silberto Juan mais uma vez aqui na área e vamos dar continuidade na nossa saga, na nossa matriz do direito constitucional, né? Então, você já sabe, né? Eu vou te auxiliar nessa matéria que é de extrema importância para a tua prova, beleza? E sem delongas, pessoal, vamos diretamente para o texto constitucional. Vamos lá, acompanha comigo aí, ó. Liberdade de consciência e de crença. Então, a liberdade de consciência e de crença, temos algumas observações importantes na hora da tua prova que você tem que levar, tá bom? Então, vê só, vou aqui grifar algumas palavras-chave para você, porque você tem que levar para a prova essas palavrinhas, tá? É inviolável. Por que é inviolável? O que é inviolável? A tua liberdade de consciência e crença. Primeiro ponto é que você é livre para você crer no que você quiser. Então, você tem essa liberdade, essa discricionariedade, essa facultatividade de você crer no que você quiser, beleza? Você pode ser uma pessoa evangélica, você pode ser uma pessoa católica, você pode confessar sua fé, sei lá, em Buda, em Allan Kardec, você pode ser uma pessoa que não tenha religião, você pode ser uma pessoa ateu, tá bom? Então, não tem bronca quanto a isso. A própria Constituição diz que é inviolável a sua liberdade de consciência e de crença, tá bom? Então, você não pode ser punido porque você crê em alguma coisa ou não crer em nada, beleza? Então, cuidado com esse sinal da prova. Primeiro, que é inviolável, a gente fala da segurança jurídica deste dispositivo, ele é muito importante. Então, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de cultos. Então, olha só que bacana, pessoal. Você tem liberdade para cultuar, você tem liberdade para fazer o que você bem quiser na parte da questão da consciência e crença. Sobretudo, ainda o dispositivo diz que, além disso, é garantida a proteção ao local do culto e às suas liturgias. Então, quando a gente fala disso, realmente estamos falando tanto da segurança jurídica, quanto o próprio Estado está fornecendo ali a segurança. Veja que, recentemente, aqui no município onde eu moro, teve ali um feriado aí nacional, no Brasil todo, claro, mas aí teve pessoas devotas, né, católicos, né, e eles estavam lá no centro professando sua fé, e perto daquele evento, né, tinham lá viaturas da Polícia Militar, tinham viaturas da Guarda Civil Municipal. O que é isso? Isso aí é também chamado de proteção aos locais de cultos e às suas liturgias, beleza? Então não tem problema você crer, você é livre para crer no que você quiser. Show de bola? Então, lembrando também, ó, como a gente estudou com vocês, a primeira geração, ela diz respeito ao não fazer parte do Estado. Então, o Estado não vai interferir na tua vida religiosa, tá? Então, fica tranquilo, você pode crer no que você quiser, você não vai ser privado de alguma coisa por isso, beleza? Seguindo, meus queridos, olha só, o artigo 5º, inciso 7, ele diz assim ainda: é assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa. Então, a assistência religiosa também é garantida. Mas aonde é que ela é garantida? Nas entidades civis e também as militares de internação coletiva. Então, tanto na entidade civil ou militar é garantida a assistência religiosa. Cuidado na hora da prova, a banca vai dizer que sim, é garantida assistência religiosa, mas apenas na entidade civil. Então tem que ter cuidado, tanto na civil quanto na esfera militar de internação coletiva, você vai ter sim aquele suporte, aquela assistência religiosa também. Show de bola, meus amigos? Então, seguindo mais uma vez, o Brasil é um Estado laico, ou também chamado de não confessional. O que significa isso, professor? Veja, no Brasil não se adota religião oficial, tá? Por mais que nós tenhamos aqui no Brasil um país realmente com uma população esmagadora cristã, pessoas católicas e evangélicas. Só que isso, pessoal, não é o que está realmente entendido na doutrina. O Brasil, ele é um país que não tem religião oficial. Então, o Brasil, ele é diferente de alguns países, como, por exemplo, a Argentina. A Argentina tem uma religião oficial. Qual que é a religião oficial da Argentina? É a religião católica. Então, lá, eles são, a maioria, o governo, são católicos. Você vai ver isso, porque é claro e evidentemente que a religião lá é muito forte. No Brasil, nós temos a pluralidade de ideias. Então isso, no Brasil, você não pode levar para a prova que o Brasil é um país católico, é um país cristão, é um país religioso. Cuidado, o Brasil é um país laico ou de caráter não confessional, ou ainda pode ser chamado também de leigo, beleza? Mas o leigo aí é de religião e não na parte de você não saber de nada, tá bom? Seguindo, meus amigos, o preâmbulo na Constituição, ele fala assim, promulgamos. O que é que nós promulgamos? Sob a proteção de Deus. Então, o preâmbulo, pessoal, cuidado, vez por outra, a prova pode vir
falando alguma coisa do preâmbulo. O que é que você leva sobre o preâmbulo? O preâmbulo é aquele cabeçalho da Constituição. Mas numa redação, você tem um cabeçalho da redação e depois o texto da redação você vai fazer. Antes da redação tem lá o cabeçalhozinho. Assim é o preâmbulo da Constituição. O preâmbulo é como se fosse o cabeçalho da Constituição. Então o preâmbulo ele não tem força normativa. Quando cair na prova, eles vão cobrar isso, se perguntando se o preâmbulo ele tem força normativa. Ele não tem força normativa. Ele está ali previsto de forma cultural. Então o Supremo disse que sim, não é ilícito ter o nome de Deus no preâmbulo, já que o país, por mais que seja laico, o país é um país cultural. Então o Brasil é um país que preza pelas culturas, tá? Tradicionalmente. Então o país veio de 1824, a Constituição de Dom Pedro I, na época da monarquia, e já lá existia a questão da proteção de Deus, o país era católico, hoje o país não é mais católico, o país é laico, mas prevalece ainda a cultura muito forte no nosso país, tá bom? Seguindo, meus amigos, ó, ensino religioso em escolas públicas pode ter caráter confessional? A resposta que o STF entendeu é que sim, na ação direta de inconstitucionalidade, tá? Temas bem complexos, tá? Que pode aparecer em prova, mas assim, aí já seria um teor mais aprofundado de carreiras de tribunal, tá bom? E aí o artigo 210 da Constituição diz assim, ó, o ensino religioso de matrícula facultativa. Então não é obrigatório você colocar o seu filho em um colégio de matriz ali, ó, religiosa, tá bom? Então é facultativo você colocar ele lá, mas ele entrando lá dentro, ele vai ter que respeitar ali também o que está estabelecido, tá bom? Símbolos religiosos em repartições públicas não ofendem, tá vendo? Olha aí, não ofendem a laicidade do Estado. Então não ofende, por quê? Porque é meramente caráter cultural, é tradição do Brasil. Feriados nacionais, tá? Santos, cruz em determinados locais, repartições, em cemitérios, em fóruns, tá? Isso aí é normal. Show de bola, meus amigos? Transfusão de sangue dos testemunhas de Jeová. E aí também é um tema muito complexo e bem brigas jurídicas temos sobre isso, né? Porque se o paciente é capaz de encontrar-se em estado de pleno discernimento, preserva-se a autonomia da vontade. Contudo, temos entendimentos já de que, mesmo o paciente dizendo que não quer a transfusão de sangue, por ele ser testemunho de Jeová, temos aí entendimentos de juízes que autorizam a transfusão de sangue para preservar ali o direito à vida, tá bom? Pessoal, entramos num dispositivo muito importante chamado escusa de consciência. O que é escusa de consciência, professor? Veja, a palavra escusa significa justificar. Então você justifica o que você está ali, ó, pensando, o que você tem ali como consciente, tá? Então você tem que fazer alguma coisa que é obrigada, mas as suas consciências, as suas convicções filosóficas, as suas convicções políticas, as suas ideias dizem assim, ó, não faça isso. Então você pode alegar a famosa escusa de consciência. Opa, por que tu não fez? Porque eu aleguei escusa de consciência. Eu justifiquei o porquê de eu não fazer aquilo ali, porque a minha consciência não compactuou com aquilo. Beleza? Então é esse dispositivo que eu quero que você leve para a prova também, que ele é muito importante. Olha só o que é o artigo 5º, inciso 8. Ninguém, então isso é muito importante, tá? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, política, salvo se as invocar. Para quê? Para eximir-se de obrigação, ó, legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então isso é muito importante para a tua prova. Isso é de suma importância. Esse artigo você tem que repetir ele várias vezes até começar a cair a ficha e que você entendeu ele. Primeiro que no Brasil, ó, você não pode ser privado por motivo, de direitos por motivo de crença religiosa. O Brasil não vai intervir nisso na sua vida. Só que existem algumas hipóteses que você tem que ser obrigado a fazer algumas coisas que estão previstas na lei. E, por exemplo, eu posso trazer aqui para vocês o exemplo do voto. O voto, ele é de caráter obrigatório. Então, o voto, ele sim é obrigatório. Parte da doutrina vai dizer que é cláusula pétrea, parte da doutrina vai dizer que não é cláusula pétrea, por não estar ali no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Mas cuidado na hora da prova. Veja só, você é obrigado a votar, mas vai que as suas convicções políticas, olha só, suas convicções políticas, elas digam assim, ó, não vota, você é contra o voto. Então você pode alegar escusa de consciência? Pode. Só que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que cumprir uma prestação alternativa, fixada onde? Fixada em lei. Então isso é muito importante para a tua prova. Você vai dizer assim, olha, não quero votar. Por que tu não quer votar? Porque a minha convicção filosófica, política, religiosa não me permite votar. Beleza. Então vamos procurar na legislação aqui
uma alternativa para que você venha fazer alguma coisa diferente do voto. Show de bola, o que é que eu posso fazer? Opa, tem aqui na lei que você tem que pagar pelo menos uma multa. Paga a multa e justifica a razão de você não votar. Show de bola? Pronto, paguei a multa, tá tudo certo. Agora, se eu vou lá e digo que não quero votar, estou alegando escusa de consciência, posso? Pode. Só que agora o Estado vai impor ali, ó, uma prestação alternativa fixada em lei. Meu filho, paga a multa. E você dizer assim, ó, não pago a multa. Então, nesse caso, você pode ser, ó, privado dos direitos. E que direitos seriam esses? Por exemplo, direitos políticos. Você jamais poderia concorrer a um cargo eletivo, ou talvez, olha só, se talvez não conseguiria concorrer a um concurso público, tá bom? Porque certamente você cairia nessa fase dos documentos, quando você prestaria ali o seu título de eleitor, estaria uma restrição no seu título, beleza? Então, cuidado na hora da prova. Olha só, escusa de consciência, o que é? Ninguém será privado de direitos por não cumprir obrigação legal a todos impostas devido às suas crenças religiosas ou convicções filosóficas. Em caso de recusa do cumprimento da obrigação legal a todos imposta, pelos motivos previstos neste inciso, o indivíduo será submetido a uma prestação alternativa fixada em lei, que esteja em conformidade com suas crenças ou convicções. Trata-se de norma de eficácia contida, logo, se não houver lei superveniente estabelecendo a prestação alternativa, o indivíduo não poderá ser prejudicado. Então, tem que ter a prestação alternativa fixada em lei, para que você venha fazer alguma coisa diferente. Se não existir essa prestação alternativa, segue tua vida tranquila, porque você não vai ser privado dos direitos políticos, tá bom? Cuidado. Recusando-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei, será privado dos seus direitos políticos. E aí, muita gente vai dizer que, nesse caso, a privação dos direitos políticos seria, na verdade, não uma suspensão, mas uma perda, tá? E aí vai depender de banca para banca, beleza? Cuidado com isso na hora da prova. Olha só, o artigo 15, ele diz assim, ó, é vedado a cassação dos direitos políticos. Então, no Brasil, não se pode ter penas de caráter de cassação, de banimento. Então, é proibido também a cassação. Ou seja, você jamais pode ser banido da seara eleitoral. Show de bola? Só pode existir perda ou suspensão. Então, ambas você pode acontecer, sim, restrição sobre essas questões aí, tá bom? Cuidado na hora da prova com isso. Cassação não existe no Brasil. Mas perda ou suspensão, sim, existe. Professor, foi cassado ali o mandato. Pode? Pode sim. O mandato eleitoral, ele pode sim ser cassado. O que é que não pode ser cassado? Os direitos políticos, beleza? Só pode existir perda ou suspensão. E aí ele diz aqui, ó, inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, que é o que nós terminamos de ler. Ele é muito importante para a tua prova, tá? Muito cuidado com isso aí na prova, o inciso 8, ele cai bastante, ele tem uma alta incidência nas questões de prova de carreiras policiais, beleza? E aí, por fim, ele fala sobre aí a recusa do serviço do júri. O júri é obrigatório você ir quando você é convocado, tá bom? E se você se privar de não ir para o júri, você pode sim ser restrito dos seus direitos políticos, caso você não faça ali uma prestação alternativa fixada em lei, tá bom? É isso aí, meus amigos. Finalizamos aí a questão da escusa de consciência, muito alta esse prova, esse dispositivo, tá? Então, recomendo que você faça várias leituras desse dispositivo para que você venha gabaritar a sua prova de constitucional, beleza? O professor vai ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo bloco.